Muito boa tarde aos alunos do segundo ano, comprometido em passar para vocês aqui o que nós poderíamos ter trabalhado hoje cedo, mas com grande dificuldade que eu tive, não trabalhamos. Trabalhamos assim meia boca, né? Alunos, nossa apostila de matemática vem módulo 10. Ele vem falando de princípios sobre análise combinatória. Então, vamos lá pegar nossa apostila. Tá, vou estar falando sobre a apostila com vocês e estarei ao mesmo tempo apresentando o conteúdo. Primeiro eu queria falar para vocês, vou entrar no algo íntimo de vocês, a senha de vocês, a senha, seu e-mail, a senha da sua conta no Facebook. Todos nós temos senhas. Vocês terão senha em banco, aqueles que ainda não têm, outros já têm. E a senha, se nós parar para analisar, ela é feita de escolhas numéricas e letras. Quando, quando eu tenho números e letras, aumenta a dificuldade de alguém descobrir qual que é a minha senha. Quando eu só tenho números, existe uma probabilidade de alguém descobrir. Existe um princípio, existe uma possibilidade real, em quantidades, da pessoa descobrir. É sobre essa ideia que nós vamos trabalhar de início. Princípio da contagem. Alguma vez você precisou acessar alguma conta na internet, com e-mail, por exemplo, e havia esquecido sua senha? Nesses casos, você recorreu às opções oferecidas pelo controlador da conta. Isso porque ficar tentando acertar a senha ao acaso pode ser muito demorado. Você já parou para pensar quantas tentativas devem ser feitas para acertar uma senha de 4 dígitos? E se você só conseguisse acertar apenas após ter experimentado todas as possibilidades? Saber dizer quantas teriam sido as tentativas? Seriam muitas, mais de 100, mais de 1000, mais de 10.000. Quantas seriam as tentativas? Pessoal, é assim que vai falar para nós sobre o censo. Você sabe o que é censo? Entendeu? O que seria o censo? O governo brasileiro, não só o governo brasileiro, mas o mundo inteiro, ele preza em fazer uma coleta de dados da população. Número de habitantes, número de residências, número de pessoas por sexo, número de veículos. E a grande parte das vezes nós utilizamos como uma amostra. Eu não vou pegar e fazer o teste, por exemplo, assim, número de. Aí ele deu um grande exemplo, questão do motor. Eu solto uma. A montadora vai soltar um número X de motores, uma série, esse nome que eu deveria ter usado, uma série de motores, e aí para testar a qualidade, ela não vai testar em todos os motores, ela testa uma quantidade X, e aí ela designa que todos aqueles outros estão bons, devido a ela ter feito teste em alguns e alguns estavam bons. Eu vou pegar, vou colher todas as frutas. Eu não vou ficar olhando toda a qualidade de todas as frutas. Eu olho uma quantidade. E aí eu acredito que a grande parte estaria bom. E assim também é feito muitas vezes o censo. Não tem como eu passar. A pessoa fala muitas vezes assim, o censo passa, mas eu nunca fui perguntado para mim quantas pessoas moram aqui em casa. Nunca perguntaram para mim. Não é assim que faz. Eu pego por amostra.
Eu vejo uma região, faço a coleta daquela região de quantidade e em cima daqueles dados eu vou e analiso toda a população. Chama-se amostra. Uma pesquisa ela é feita por amostra. Eles não vão pesquisar todas as pessoas do Brasil para saber o que as pessoas desejam. Eles vão numa determinada quantidade de pessoas, eles fazem um levantamento de acordo com aquelas pessoas, então eles acreditam que a maioria está em cima daquela ideia, daquela quantidade que eles fizeram. Se eu hoje pegar 10 jovens, pegar a sala de vocês, 10 alunos da sala de vocês, e perguntar para vocês qual o curso superior que vocês desejam fazer, de 10 alunos, eu vou ter uma amostra do que a maioria dos alunos desejam da sala de vocês. Uma amostra. 3 querem engenharia elétrica, 4 agronomia, são 10, 7. Queria fazer astronomia e 2 matemática. Então tem a amostra. O que a maioria quer? A maioria está optando por agronomia. Não quer dizer que todos querem fazer agronomia. Eu simplesmente baseei isso em uma amostra. Por isso que eles falam que tem uma porcentagem de erro e de acerto. Beleza. Se vocês pesquisassem o que é recenseamento, o censo realizado pelo IBGE busca pesquisar toda a população, se a pesquisa fosse feita somente compara a população, como seria chamada essas parcelas de analisada, quando a amostra pode ser tomada no lugar de uma população. De princípio, nós vamos falar sobre o princípio da contagem. Quando pretendemos contar as diferentes maneiras de agrupar os elementos de um conjunto, utilizamos as técnicas do princípio da contagem. Essa técnica consiste em analisar primeiramente se a ordem do elemento dentro dos agrupamentos deve ser levada em conta ou não. Em seguida, pode-se formar pequenos grupos com elementos e verificar quantos foram formados. Porém, esse processo pode ser muito extenso. Por isso, vamos estudar maneiras mais eficientes de calcular as quantidades desses agrupamentos. Para isso, precisamos definir alguns conceitos utilizados nessa técnica. Princípio de contagem. Então, para mim saber a possibilidade, nós vamos trabalhar lá. Então, um sanduíche aí do lado. Qualquer possibilidade. Então, quantos tipos de pães eu posso ter? Eu posso... quantos tipos de receitas que eu tenho para sanduíche? Então, quais são as possibilidades de eu fazer o meu lanche? Primeiro eu vou saber o conjunto universo. Contém todos os elementos do conjunto que será analisado. No caso do sanduíche, vai no conjunto do universo, na amostra que eu tenho do universo, eu terei os tipos de pães, os tipos de recheio que eu vou ter esse pão, esse sanduíche. A amostra, alguns elementos do conjunto universo, mas que possui uma determinada propriedade. Vou separar o que eu tenho. Eu não posso separar os tipos de pães que eu tenho e os tipos de recheio que eu tenho. Minha amostra eu vou separar a roupa, short, bermuda, para o short, bermuda e saia, vamos supor, é uma qualidade de amostra. Blusa, camisa, camiseta é outra qualidade de amostra. Amostra sempre eu vou ter pão e presunto, pão e queijo. A amostra não vai ser pão francês e pão de forma. Não. Ou eu vou usar pão de francês ou eu vou usar pão de forma. Aí é ou. A amostra entra e. Pão e
presunto, pão e queijo, pão e frango, pão e bacon, pão e hambúrguer e amostra. Evento é a possibilidade de ocorrência de um fato associado aos elementos dos conjuntos analisados. Por exemplo, qual que é a possibilidade de eu jogar um dado para cima e ele caiu o número 6? Qual que é a possibilidade? Então esse é o meu evento. Qual que é a possibilidade de eu jogar a moeda para cima e ela cair na cara? Qual que é a possibilidade? Em um arremesso. Porcentagem tem 50% de chance, né? De acontecer isso. Vou jogar e ela cair. Do dado eu terei uma chance de 6. Vejamos alguns exemplos a seguir. Então, como eu estava falando para vocês do sanduíche, eu tenho 3 tipos de pães lá. Pão francês, pão de forma, pão integral, pão de leite. 4 tipos de pães. Eu tenho quantos tipos de recheio? Presunto, queijo, frango, hambúrguer e bacon. Eu não posso misturar o recheio, tem que escolher apenas um deles. E apenas um tipo de pão. Quantas possibilidades que eu tenho? Eu poderia fazer um gráfico. Eu poderia fazer um arranjo, melhor dizer, do jeito que está aqui. Pão francês. O pão francês pode ser com o quê? Com presunto, com queijo, com frango, com hambúrguer, com bacon. O pão de forma pode ser com o quê? Presunto, queijo, frango, hambúrguer e bacon. O pão integral também com 5 elementos. E o pão de leite também com 5 elementos. Essas são as possibilidades que eu tenho de comer o lanche. Quantas possibilidades que eu tenho? Eu vou somar os finais, ó. Esses 5, mais esses 5, mais esses 5, mais esses 5. Professor, e os pão não vou somar? Não, só os finais. Os arranjos finais que eu vou somar. Matematicamente, eu vou multiplicar, o princípio da multiplicação, a quantidade de pães vezes a quantidade de lanches que eu tenho. Ou seja, se eu tenho 4 pães, é 4 vezes quantos tipos de lanche que eu tenho? Não é 5? 4 vezes 5, 20. Então, eu tenho 20 possibilidades de lanche. Princípio da multiplicação. Professor, não estou entendendo nada. Vamos lá. Vamos analisar. Vamos analisar algumas coisinhas aqui, algumas coisinhas no princípio da multiplicação, para entender um pouquinho melhor. Então, nós vimos que a análise combinatória é o conjunto de procedimentos que possibilita a construção de grupos diferentes formados por um número finito de elementos de um conjunto sob certas circunstâncias. Nesses grupos é possível realizar a análise das possibilidades e combinações. Ok? Chamamos de princípio da contagem ou multiplicativo. Vamos pensar. Vamos supor que uma fábrica produza motos de tamanhos grandes, médios e pequenos, com motores 125 cilindradas e 250 cilindradas de potência. O cliente ainda pode escolher as seguintes cores: preto, vermelho e azul. Quais são as possibilidades de venda que a empresa pode oferecer? O que ele está me perguntando? Na hora de eu oferecer para o cliente, quantas possibilidades que eu tenho? Se eu tenho motos de 3 tipos, pequenas, vamos passar pelo princípio. Vamos, ó, lá eu vou mostrar para vocês. Vamos passar pelo princípio do risquinho, da linha. Vamos passar. Eu tenho, quais são os tipos que eu tenho? Eu tenho a moto 1. Eu tenho a moto, vamos pensar, pequena. Ai, meu Deus. Média. Só pensar aqui, ó. E grande. Eu tenho 3 tipos de moto. Beleza? Essas motos pequena, média, grande, vamos lá aqui que ele perguntou lá de novo. Tem de quantas cilindradas? Então eu tenho dessa daqui, desse ponto eu tenho 125 e
150. Essa moto 125 150, ela tem de quantas cores? A 125 tem a vermelha. Ela vai ter também... Um momento. Preta. E ela vai ter também azul. A 150 também do mesmo jeito. A 150 também do mesmo jeito. Vamos voltar lá. A 150 também do mesmo jeito. A média eu vou ter a 125, 120 e 150 e também do mesmo jeito. A grande eu vou ter a 125, 150 e também do mesmo jeito. Então, quantas motos tem? Na onde que eu vou contar? Eu vou começar a contar aqui? Daqui não. Dos meus últimos galhos, minha última ramificação. É dela que eu vou contar. Ela que vai me dar o resultado. Professor, mas eu vou ter que fazer toda a vida esse tanto de árvorezinha de raiz. Por que nós chamamos de árvore de possibilidades? É porque parece uma ramificação de raízes, né? Mas, professor, toda a vida eu vou ter que fazer essa árvore? Não. Isso é para você compreender. Vamos analisar aqui matematicamente o que eu poderia fazer. Eu vou apresentar para vocês e depois eu vou dizer para vocês o cálculo em cima. Então tem aqui as motos. Pequena, média e grande. A moto pequena, como mostrei para vocês lá, ela tem as possibilidades. 125 cilindradas, preto, vermelho e azul. 250 cilindradas, preto, vermelho e azul. A média também 125 cilindradas, preto, vermelho e azul. 250 cilindradas, preto, vermelho e azul. E a grande também 125 cilindradas, preto, vermelho e azul. E 250 cilindradas, preto, vermelho e azul. Então eu tenho essa possibilidade. Quantas possibilidades? Ele perguntou lá, ó, pergunta: quais são as possibilidades de vendas que a empresa oferece? Gente, eu vou na última, ó. Vamos analisar quantas possibilidades tem. Eu tenho uma possibilidade, preta 125, duas, três, aí vamos lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 possibilidades. Eu tenho 18 possibilidades. Na matemática, em vez de fazer esse arranjo todo, eu vou utilizar a seguinte forma de fazer. Qual o tamanho das motos? Quantos tamanhos que eu tenho? Né? 3. Então vamos lá. Vamos pensar aqui. Eu tenho 3 tamanhos vezes. Eu tenho quantos motores? Né? 2. 2 vezes. Eu tenho quantas cores? 3. Ou seja, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, os mesmos 18. As mesmas 18 possibilidades de venda que a empresa pode oferecer. Vamos lá para outra atividade para a gente possuir aqui o entendimento. Beleza, essa é boa. Um homem possui 3 camisas e 2 calças. Quantas maneiras diferentes ele pode vestir, supondo que ele use uma calça e uma camisa? Simples. Vamos analisar. Vamos pegar aqui um... Deixa eu ver se eu tenho aqui um... Vai lá. Ele tem, ó, camisa A, camisa B e camisa C. Ele tem a camisa A, B e C, certo? Agora ele tem o que? Ele pode usar a camisa A com a calça. Ele pode usar a camisa A com a calça 1 e com a calça 2. Concorda comigo? Aqui. E com a calça 2. O B, do mesmo jeito. Pode usar com a camisa 1 e com a calça 2. O C, do mesmo jeito.
pode usar com a camisa 1 e com a calça 2. Eu tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades. Ou seja, eu tenho 3 camisas vezes 2 calças. Eu tenho 6 possibilidades de arranjos. 6 possibilidades que a árvore me deu. Compreendendo? Vamos lá. Agora, vamos lá. De quantos modos distintos? Aí eu nome para filho de vocês, ó. Adegestor e Beneguina. Beneguina e Adegestor. Nome bonito aí pra vocês colocarem no filho de vocês aí, viu? Como eu já tenho um filho, então não pude escolher esses nomes não, mas eu acho esse nome muito bonito. Adegestor, Beneguina. Então bora lá. De quantos modos distintos Adegestor e Beneguina pode sentar em 20 cadeiras? Opa, vamos ter entendimento agora. Adegestor e Beneguina tem 20 cadeiras para ele sentar na sala. Quantos modos distintos ele tem? Pessoal, do princípio da multiplicação, agora eu tenho uma forma diferente. Aqui eu estava fazendo, ó, a calça, a camisa e a calça. A camisa e a calça. A camisa e a calça. Beleza? Aqui, vamos pensar aqui, ó. Se Adegestor é a primeira pessoa e Beneguina a segunda pessoa. Tá. Quantos lugares Adegestor tem? Vamos pensar. Adegestor tem 20 possibilidades de sentar. E Beneguina tem quantas possibilidades? Se Adegestor já sentou em uma cadeira, Beneguina só sobra para ela 19 possibilidades. O princípio da multiplicação aqui que eu fiz, eu não posso, vamos pensar assim, não tem como eu fazer 20 vezes 20, porque eu já tenho que desfazer de um local. Porque a primeira pessoa ocupou um lugar, agora não sobra mais 20 lugares para mim, somente 19 possibilidades. Se tivesse a terceira pessoa ia ter 18 possibilidades. Chamamos daqui, vocês vão ver isso aqui, vou estar mostrando aqui para vocês melhor, de número fatorial. Número fatorial. Eu não vou entrar melhor isso daí, mas é quase um número fatorial. Então eu tenho 20 vezes 19. 20 vezes 19, 10 vezes 20 é 200, mais, por que você sempre pequenininho? Mais 10 vezes 200, 9 vezes 20, 180. Opa, que dá 380. Então eu tenho 380 possibilidades de Adegestor e Beneguina sentarem de formas distintas. Compreendendo? Vamos lá. Continuando. Deixa eu pegar aqui a apostila aqui para nós trabalhar mais. Então, a árvore de possibilidade, o princípio de multiplicativo, diagrama bidimensional, que lembra um galho de uma árvore e que tem a finalidade de organizar as possibilidades de ocorrência de um evento. Há 20 possibilidades diferentes de preparo de lanche, como nós vimos ali. Basta eu chegar e fazer o princípio. Tenho 4 tipos de pães, vezes 5 tipos de recheios. Então eu tenho 20 possibilidades. 4 vezes 5, 20. Ao acrescentar as opções quente ou frio, dobra-se a possibilidade. Por quê? Porque agora eu vou ter 4 tipos de lanche,
5 tipos de recheio e 2 possibilidades. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. Dobrava as possibilidades. Então, quanto mais coisas eu vou aumentando, entendeu? O princípio multiplicativo será maior. Entendeu? Princípio fundamental da contagem. O número total de possibilidades de um evento formado por duas etapas sucessivas é independente, podendo a primeira ser realizada M maneiras, e para cada uma dessas etapas a segunda pode ser realizada N maneiras. Então, o número de possibilidades de ocorrência nos diversos eventos é dado por M vezes N. Por isso, o princípio fundamental das contagens também é chamado de princípio multiplicativo, como falei para vocês lá em cima. Princípio de contagem, que eu deixei bem claro aqui em vocês, a árvore da possibilidade, o princípio de contagem ou o princípio multiplicativo que nós vamos estar trabalhando. 2 arremessos de moeda. Então eu tenho moeda, posso cair, ela pode, vou arremessar ela para cima, ela pode ser cara ou coroa, mas ele está falando que eu vou dar 2 arremessos. Quais são as possibilidades? Então eu tenho o primeiro arremesso, ela tem a possibilidade de dar cara ou coroa, segundo arremesso de cara ou coroa. Então eu tenho 4 possibilidades, ou seja, 2 arremessos vezes 2 faces que eu tenho, cara e coroa. Então eu tenho 4 possibilidades, ok? Arremesso de moeda é um dado. Beleza, o dado tem quantos lados que o dado tem? 6 lados. E a moeda tem quantos lados? 2 lados. No total aqui, eu poderia já dizer para vocês, 6 vezes 2, 12. Mas no diagrama de árvore, o que eu vou apresentar? Uma árvorezinha. Ela pode ser cara. Cara pode estar com o número 1, com o número 2, com o número 3, com o número 4, com o número 5, com o número 6. E ela pode estar coroa. Coroa pode estar com o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou contar o finalzinho. Quantas vezes que eu tenho? Vimos que aqui que é 6 vezes 2, 12. 6 chances, 6 lados que o dado tem, com 2 que a moeda tem, 12. Vamos ver se está certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades de coroa e 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de cara. Também o princípio multiplicativo, 12 vezes, 12 chances eu tenho. Possibilidades eu tenho. Então tá aqui. São 2 vezes 6, 12 possibilidades. Para cada resultado da moeda, existem 6 possibilidades no dado. Para cada um dos 2 possíveis resultados, para a primeira moeda, cara ou coroa, tem também há 2 possibilidades. E para a segunda moeda, cara e coroa, também 2 possibilidades. Essa atividade já falei cedo para vocês. Um jogo é composto por blocos confeccionados de maneira com as seguintes características: forma triângulo, equilátero, retângulo, triângulo, equilátero, quadrado, retângulo e círculo, tamanho grande e pequeno, espessura grossa e fina e cores amarelo, vermelho e azul. Então o princípio multiplicativo falava assim: forma, quantas formas que tem? 1, 2, 3, 4. Então vou ter 4 formas, então 4 vezes, qual que é o tamanho que eu tenho, né? 2 vezes, qual a espessura que eu tenho, né? 2 vezes, qual que é as coisas que eu tenho, né? 3 total de chance, 4 vezes 2, 12, 12 vezes 4 vezes 2, 8, 2 vezes 8, 16, 3 vezes 6, 48. Ou seja, 3 vezes 4, 12, 2 vezes 2, 24 e 2 vezes 24, 48 possibilidades. Agora, mas eu quero que vocês façam o arranjo. Aqui no meu aqui já está bem respondidinho, mas olha o exemplo. Círculo, quadrado, e o outro você vai colocar triângulo, entendeu? E retângulo. Círculo eu posso ser grande, grande e pequeno, espessura grossa e fina e as cores amarelo, vermelho e azul. Pessoal, eu quero que vocês compreendam que esse 48 não é a soma de todos que eu tenho aqui, é só no final, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se cada um desses eu tenho 12, 12 chances aqui, 12 chances aqui, abaixo de 12 e 12. Então eu vou ter 48 possibilidades. Entendeu? Vamos lá. Também essa atividade aqui, deixa eu até tampar um pouquinho ela aqui para os demais. Qual o número de possibilidades de vestir um time de futebol cujo uniforme tenha 3 camisas de desenhos diferentes, calções de cores preto e branco e pares de meia de 4 cores diferentes? Ou seja, qual a possibilidade de vestir esse time? Quantas camisas ele tem? Ele tem 3 diferentes. Então, primeiro número, 3 vezes. Qual que é a quantidade de cores? 2 de calção, 3 vezes 2. E os pares de meia, quantos que eu tenho? 4. 3 vezes 2 vezes 4. Então, eu vou ver qual que é as possibilidades que eu tenho de colocar. Outra atividade. Em uma pastelaria, encontra os pastéis do tamanho mini, normal, grande e especial. Então tem 4 tamanhos. Primeiro 4 vezes nos seguintes sabores: carne, queijo, palmito e banana. 4 vezes 4, considerando que haja opções de suco de 5 de suco natural de 5 sabores diferentes. Quanto então? 4 vezes 4 vezes 5. Vou fazer isso aqui também, para saber quais são as possibilidades. E a atividade número 4 também gostaria que vocês resolvessem. Tá, vamos lá para nossa... Antes de passar para agrupamento, que é bem simplesinho, vamos um pouquinho mais aqui no nosso... Um desafio aqui para vocês. Beleza? Aqui. Deixa eu minimizar aqui. Tá. Uma mulher, a mulheres, entendeu? Tem aqui, ela tem algumas opções. Esse primeiro aqui eu não conto. Os arranjos que eu vou contar. Ela tem a opção de vestir 2 calças. Deixa eu ver se sai. 2 calças. Tem opções de vestir 3 camisetas. E tem opções de 4 chapéus. Quantas possibilidades que ela tem aqui? Eu posso contar. Então a primeira calça ela pode vestir o quê? Ela pode vestir a calça preta, com a blusa vermelha, um chapéu, esse chapéu, ou esse chapéu, ou esse chapéu, ou esse chapéu. Então só na blusa vermelha aqui eu tenho quantas opções? E a calça preta? 4 opções. Na amarela mais 4, na verde mais 4, e assim sucessivamente. O que eu devo contar as possibilidades dela? Vou contar isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui também terá 12. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui ele me deu que eu tenho 24 possibilidades de vestir com essas roupas aqui apresentadas. Matematicamente, como que eu faço? 2 calças, então eu tenho 2 vezes. Quantos tipos de camisa que eu tenho? 3. 2 vezes 3 vezes. Quantos tipos de chapéu eu tenho? 4 vezes 4. 2 vezes 3 vezes 4. Ele me deu quantas possibilidades? Ele me deu 12, 24. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Molezinha de resolver isso daí, galera. Agora, deixa eu ver lá em cima lá, o que eu tenho. Tá. Agora é pra você aqui, ó. Um homem possui 3 camisas, entendeu? E 2 calças. E 3 meias. De quantos 3 pares, né? Pares de meias.
de quantas maneiras diferentes ele pode se vestir. Então tem 3 vezes 2 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18 maneiras de vestir. Então quanto mais vai aumentando os objetos, os acessórios, então tem uma maior possibilidade minha. Aí voltando àquela ideia lá. Na hora que antigamente que a senha só era os números, eu tinha N possibilidades. Aumentou números e letras, aumenta minhas possibilidades diferentes de combinatórias. Agrupamentos. Dar o conjunto A, que é igual a A, B, C e D. Observe algumas maneiras de agrupar seus elementos. A, B, A, C, A, D, BA. Ô professor, mas não tem AB aqui e aqui BA? Pessoal, vamos pensar o seguinte, na Fórmula 1. Na Fórmula 1, BA é o mesmo que AB? Não. Na Fórmula 1, quem está primeiro, chega primeiro. Se eu cheguei primeiro, chegou eu e o... Numa corrida chegou Piquet e Nadio Mansell. E Mansell ainda chegou. Na primeira corrida, Piquet chegou em primeiro. Na segunda, Mansell chegou em primeiro. E Piquet em segundo. E na primeira, Piquet em primeiro e Mansell em segundo. É a mesma coisa? Não. Então, AB é um agrupamento e BA é outro agrupamento. BC, BD, CA, CB, CD, DA, DD, DB e DC. A e A, B e B, C e C e D e D. ABC, ABD, ACD e BCD. ABCD. Denomina esse agrupamento cada um dos novos conjuntos formados de elementos de partes de conjuntos dados. Agrupamentos simples. Agrupamentos simples são formados por grupos que não permitem elementos repetidos. Opa, que é diferente. Não permite elementos repetidos. ABCD. Agrupamento simples. 4 elementos tomados um a um. AB, os 4 elementos tomados um a um. Não pode ter repetição. AB, então não pode ter BA. AC, AD, BC, BD e CD. Não tem repetição. Agrupamento simples de 4 elementos, todos de 2 a 2. Aqui é um agrupamento de 1 a 1. Aqui é um agrupamento de 2 em 2. E agora agrupamento de 3 em 3. ABC, ACD, ABD e BCD. 3 em 3, não houve repetição. E 4 em 4, ABCD. Não houve repetição. Isso é um tipo de agrupamento. Vamos lá. Forme agrupamento simples utilizando 4 elementos do conjunto A, B, C e D, tomando os 3 a 3 ou 4 a 4. O que nós vamos fazer? Vamos lá. Vou pegar os elementos. Qual que é o elemento que eu tenho, né? A, B, C e D. Esses são os elementos que eu tenho. A, B, C e D. O que eu vou fazer agora? Formar grupos. Vou formar grupos. Inserir. O A, ele pode fazer com quem? Ele tem quantas possibilidades? Agora aqui. Ele tem 3 possibilidades, né? Que é o B, o C e o D. O A tem possibilidades B, possibilidade C e possibilidade D. Certo? Olha bem que eu vou fazer somente com um, hein? O B, nesse caso aqui, ele pode ser A
B e o que mais? Para formar um agrupamento. Eu tenho quantas possibilidades de juntar aqui? Eu tenho a possibilidade de juntar uma com C e uma com o D. Então a possibilidade C e D. Certo? O C eu vou ter qual possibilidade? B e D. O C eu vou ter qual possibilidade aqui, meus queridos? Qual possibilidade que eu vou ter o C? Vou ter a possibilidade de B, C, D e B. Eu não tenho essas duas possibilidades? E o D? Qual possibilidade que eu tenho com D? Vou tirar um pouquinho aqui. D. Qual que é a possibilidade que eu tenho aqui? Eu tenho a possibilidade de C e eu tenho a possibilidade de B. Ou seja, de todos eles eu vou fazer a mesma coisa. Com B, com C, com D. Com todos eles eu vou fazer esse arranjo. E no final eu vou ver quantos que eu tenho aqui no final. No A eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades na letra A. Entendeu? Eu tenho, contando novamente, você pode contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades na letra A. E na letra B, quantos que eu vou ter? E na letra C, quantos que eu vou ter? E na letra D, quantos que eu vou ter? Depois eu quero saber, na atividade, você vai formar esse tipo de agrupamento na atividade número 1 da página 9. Entendeu? Depois que formarmos esse tipo de agrupamento, nós vamos dizer se ele é simples. O que ele é, na verdade? Ele é um agrupamento, esse que nós estamos fazendo, entendeu? Ele é um agrupamento diferente, sem repetição de elemento. Sem repetição de elemento. Pessoal, mas como que eu poderia calcular isso daí? Eu poderia calcular da seguinte forma. Quantas letras que eu tenho? Eu não tenho 4 letras? Então nós falamos 4 fatorial. 4 fatorial. O que é 4 fatorial? 4 fatorial nada mais é que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que dá o quê? Olha a quantidade de letras que eu tenho. É 4 fatorial. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24 possibilidades. 24 agrupamentos diferentes. 4 fatorial. Grave isso daí. É conteúdo da nossa próxima aula. Fique com Deus e até a próxima aula.